Amém? Vamos colocar em pé em nome de Cristo. Ele seja louvado aí, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E entendemos que Ele ressuscitou à destra de Deus, à destra do Pai, e louvado seja o nome do Senhor. Nossa saudação com palmas em nome de Cristo Jesus. Senhor, para Ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Jesus Cristo ressuscitou. A igreja com a paz de Jesus Cristo mesmo. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, soberano eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais uma noite, Senhor Deus, aqui reunido na tua casa de oração, Senhor Deus. Um domingo especial, Pai amado, a qual nós estamos aqui reunidos, Senhor Deus, tão somente para te glorificar, para te exaltar, Senhor Deus, para render graça, Pai amado, ao teu reino, Pai amado, para agradecer, Jesus, por ter morrido em nosso lugar, e o principal, Jesus, Cristo, ter ressuscitado, Senhor Deus, e assim, Senhor Deus, o teu evangelho está diante de nós, Pai amado. Obrigado, Jesus, pelo aquele sacrifício, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter descido do céu, Pai amado, ter vindo aqui à terra, Pai amado, se humilhado, Santo Deus, para pecadores como nós, Pai amado, ter sofrido a morte, Pai amado, mas no terceiro dia tu ressuscitou, Pai amado. Tu não estás mais naquele túmulo, Senhor Deus, tu estás à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Receba a nossa adoração, Pai amado, receba o nosso louvor, Senhor Deus. Segundo os irmãos que estão para louvar, Senhor Deus, que o louvor chegue aos teus ouvidos, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, que a tua glória desça neste lugar, Pai amado. Só tem lugar para o teu Espírito Santo nesta noite, Pai amado. Que venha haver reverência total, Senhor Deus. Que venha haver respeito pela tua santidade, Pai amado. Que venha haver, Senhor, comportamento digno dos teus servos neste lugar, Pai amado. Que todo movimento desnecessário, Pai amado, repreenda, Pai amado. E que teu Espírito Santo ande, Senhor Deus, em nossos corações nesta noite, Pai amado. Quero te agradecer, Senhor Deus. Sei com a vida de cada irmão, Pai amado. Daqueles irmãos que estão por vir, Pai amado. Que se faz presente, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Capítulo de número 10. Romanos 10. Capítulo 10, versículo 9. Diz assim a palavra do nosso Senhor, o soberano Deus: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus, ele afirmou, ele deixou bem claro ser a ressurreição e a vida, e nós louvamos a Deus por isso. Todo o que acreditar nele, mesmo que morra, todo aquele que acreditar nele, mesmo que morra, ressuscitará para a vida eterna. É esse Senhor que tem nos impulsionado, que tem nos conduzido até este ambiente para que nós possamos assim adorá-lo na beleza da sua santidade. Creia você também que Jesus Cristo ressuscitou. Amém, queridos? E que esta verdade continue sendo trabalhada na nossa mente e no nosso coração. Eu acredito
que Deus trouxe você a este lugar, e ouvirás a cada momento a voz daquele que é Senhor de hoje e será eternamente. Foi Senhor de ontem. O ontem passou, mas Ele permanece sendo o mesmo Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meus amados, nós louvamos a Deus, porque são momentos como esse que nós nos alegramos na presença do Senhor, exaltamos o nome dEle, e portanto, também com muita alegria, nós vamos continuar adorando a esse Senhor, adoradores do Rei, com a oportunidade em nome de Cristo. Graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos do 6 ao 8 diz assim: e digo isto, que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, e que assim seja a palavra do Senhor aplicada na vida de cada um de nós. Entreguemos os dízimos e a oferta à casa do Senhor. O apóstolo Paulo que explica de maneira clara que o cristão generoso é alguém que sempre se ama. Deus seja louvado. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, na sua casa, papai, nós estamos à noite deste dia para adorar o Senhor em espírito e verdade, papai. Toma conta, Deus, deste lugar, Pai, porque esse não é outro lugar senão a casa do Senhor, onde a sua presença, papai do céu, é uma realidade, Pai Santo. Manifeste sua glória e o seu poder no meio de nós na noite deste dia. Leva a tua igreja a te adorar, papai, em espírito e em verdade, Senhor. Queremos te entregar, papai, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus, que foram colocados, Deus, no altar do Senhor, para a manutenção da tua obra, Deus. Continua, Deus, dando sabedoria do alto aos teus filhos para administrar o que é do Senhor, Pai, porque do Senhor e para o Senhor são todas as coisas, Pai. Ao Senhor toda honra, glória, louvor e adoração, ao Deus que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, o Deus que nos fez e nos formou conforme a sua imagem e a sua semelhança, para o louvor da sua glória. Continua, Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, suprindo as necessidades do teu povo, Pai Santo, como o Senhor tem feito até aqui. Continua operando no meio de nós na noite deste dia. Opera o teu querer e a tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus seja louvado. Meus amados, nós queremos, à noite deste domingo, saudar a todos os visitantes que estão a compartilhar este momento conosco. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Sejam todos bem-vindos sempre em nome de Cristo Jesus. Convidamos também os aniversariantes do mês, da semana que se encerrou ontem, com aqueles que fizeram aniversário na semana que se encerrou ontem, de domingo para cá. Se sinta à vontade, nós estaremos orando por você. E você que está fazendo aniversário neste dia, também da mesma forma, o convite está posto em nome do Senhor. Sua presença
direção a essas vidas. Uma adolescente e um menino. Nós louvamos a Deus, Lívia e Lucas. Escreva aí, por favor. Senhor Deus, nós te louvamos, Deus, pelo dom da vida, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Pois neste momento, Senhor Deus, nós agradecidos somos pela vida de Lívia e de Lucas, Senhor Deus. É um desafio, Senhor Deus, vencer as adversidades e estar de pé diante do Senhor. E tudo isto é possível porque a mão do Senhor repousa sobre as suas vidas, bem como, Deus, sobre as nossas. Te louvamos, Deus, pelo maior dom da vida, que é, o Deus, o viver em Tua presença. E o Senhor cumpra na vida deles, Deus, os Teus propósitos, aquilo que o Senhor já tem escrito, ó Deus, acerca da vida deles dois. Se cumpra, ó Deus, na caminhada, e sejam eles, ó Deus, pelo Senhor, fortalecidos e corroborados na força do poder do Teu Filho Jesus Cristo. Nós, como igreja do Senhor, dirigimos as nossas mãos sobre as suas vidas e declaramos as palavras abençoadoras de Cristo Jesus nas regiões celestiais. Que todas as bênçãos do Senhor sejam, ó Deus, derramadas sobre as suas vidas, pois assim nós oramos e agradecidos somos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, a Lívia já pode ir em pé, a Lívia já pode seguir lá para o seu local. Lucas Daniel Cavalcante Cordeiro, filho de Douglas Cordeiro de Almeida Cavalcante e Adriana Cavalcante Bandeira Cordeiro, nascido no dia 20 de 4 de 2016, fazendo aniversário hoje. Será apresentado, consagrado ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra do Senhor, contida em Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 34, diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e como os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os teus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou. Nós estaremos consagrando, apresentando Lucas ao nosso Deus. Já é um servo do Senhor, é verdade? É isso, Lucas? Está certo. E nós louvamos a Deus por isso, os pais aqui presentes, e nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Estenda suas mãos em nome de Cristo. Tu és soberano, Deus amado e grande Pai. Tu és o Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Nós te louvamos, Deus, pois a tua palavra diz de uma maneira clara e objetiva que filhos são herança do Senhor. Ó Deus, assim passaram os anos e Lucas, Deus amado, na noite deste domingo, dia 20 do mês de abril deste ano de 2025, fazendo aniversário,
mais um ano de vida que o Senhor o concedeu. E nesta noite, Deus amado, nós o consagramos ao Senhor. E a sua vida sendo abençoadíssima a cada dia. Ó Deus, estarás cuidando dele espiritualmente, dando vigor espiritual. E através da tua santa e poderosa palavra, Deus, que será diretrizes para a sua vida durante os anos, Deus amado, que estará caminhando sobre esta terra. Aleluia. Nós te louvamos, darás também condições aos seus pais, ó Deus amado, espirituais, financeiras e materiais, para que assim o conduza, principalmente para a glória do teu nome. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos celebrando não com ovos de Páscoa, chocolate ou coelhinho, mas sim o sangue de Cristo derramado ali na cruz. E hoje nós vamos apresentar uma peça e eu espero que nessa peça venha impactar o coração de cada um que está aqui. Amém? Deus. Ministério do Louvor Apóstolo. Vai ser só a introdução. As crianças seguindo para as salas. Vamos colocar em pé, meus amados. Glória a Deus. Mas hoje é diferente. Hoje minha carne está tremendo, mas o meu espírito está leve. Porque todo que sobe aqui a responsabilidade é grande. Mas para você falar que Jesus ressuscitou, para você falar que essa toda como está aqui, posto como um papelão, mas o significado espiritual para nós, dizer que ela está vazia, você tem que ter convicção da ressurreição de Cristo. Você tem que ter uma certeza gloriosa e absoluta disso. Você não pode ter dúvida nenhuma que Ele está sentado. Aleluia. A bênção do nosso Deus. E ao mesmo tempo Ele está aqui para você glorificar e exaltar o nome dEle. Eu estava ali sentada e eu dizia para o Senhor, assim, que vontade de passar para o pastor pregar. E o Senhor me transportava a Choró para ver o túmulo dele. E vi aquela pedra sendo removida. E olhava para dentro e Jesus não está mais lá. Jesus está lá em cima. E Ele diz: abre a tua boca, porque eu estou aqui, estou lá, estou fazendo a obra neste lugar. Porque eu ressuscitei. Aleluia. Ele não está mais naquele túmulo. Ele está à glória do nosso Deus celestial. Então glorifica, exalta o nome do teu Deus. Oh Jesus, você tem que ter uma convicção dentro de você. Você não pode ter dúvida nenhuma que Ele não está mais lá. Ele ressuscitou. E um dia Ele vai nos levar também. E um dia nós vamos ressuscitar. E um dia nós vamos estar sentados à mesa junto a Ele, numa grande ceia. Aleluia. Porque Ele é fiel. Vamos ficar de pé, abre a sua Bíblia. Em Mateus
28. Versículo 6. Mateus 28, versículo 6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Amém? Vamos repetir junto? Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Podem sentar, feche os olhos. Querido Deus, continua ressuscitando em nossas vidas. Continua fazendo uma grande obra em nossas vidas. Porque o teu povo que está aqui tem convicção do que o Senhor ressuscitou. Que o seu túmulo está vazio. Que o Senhor está à destra do nosso Deus, ali sentado, olhando para nós. E logo, logo o Senhor irá vir buscar a tua igreja. Logo, logo o Senhor vai nos levar para estar junto, te adorando, te glorificando e exaltando o teu nome, dizendo: glória a Deus, aleluia, hosana seja exaltado no nome de Jesus. Porque tu és Deus grande, tu és Deus poderoso. Aqui estamos nós, Senhor. As crianças apresentaram algo tremendo e maravilhoso que mexeu conosco, Senhor. Estavam aqui mostrando, Senhor, que o Senhor não estava naquele túmulo. O Senhor ressuscitou para a glória dele, Senhor. Cuida daquelas crianças que estão em cima, Pai. Que eles tenham convicção também, Senhor, não porque eles apresentaram, Senhor, mas que os seus corações ardem dentro deles, Senhor, sabendo que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está preparando eles, que o Senhor os salvou, que o Senhor os libertou e que eles possam, Senhor, dizer: Jesus está à destra do nosso Deus celestial. Oh, meu Senhor, me abençoe a minha vida, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Quem está vendo, diga glória a Deus. Hoje é um dia especial, todo dia é especial, mas hoje é um dia que devemos glorificar mais e mais ao Senhor. Amado, o dia da crucificação de Jesus foi um dia mais difícil para os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, eles pareciam estar anestesiados com a morte do Mestre. Não conseguiam entender a cruel realidade do que estava acontecendo. Outros, por a sua vez, experimentaram uma dolorosa ferida de decepção. Aqueles 12 homens, depois tirando o que traiu Jesus, aqueles 11 homens apóstolos, discípulos do Senhor, viram, andaram, caminharam, e o Senhor sempre alertando que Ele ia para o Pai, que um dia isso ia acontecer. Mas eu creio que aqueles homens que realmente foram escolhidos por o Senhor, a Deus eu posso dizer, o Senhor sabia que ia chamar Pedro, João, Tiago e outros. Eles estavam ali naquele momento da crucificação de Jesus, da morte dele, decepcionados, tristes, anestesiados, talvez agora sentindo um vazio dentro deles. E agora como é que vai ser? O medo, a crueldade do que tinha acontecido. Eles não imaginaram, e sempre o Senhor alertando, que se nós lemos, ele Senhor sempre falando, dizendo que um dia que ali não era o lugar, que não era a casa dele, mas a casa dele era com o Pai. E aqueles homens se sentiam abandonados. Porque o seu mestre Messias de Israel, tinha sido crucificado. Foram testemunhas, amados, de populares milagres, pregações maravilhosas. Eles viram Jesus fazendo tantas maravilhas. Ele viu Jesus curando cegos, dando voz aos mudos, aleijados. Eles viram aquela mulher há 12
que alguém tocou. E eles viram que Jesus falou: de mim saiu virtude, de mim saiu a cura, de mim saiu o milagre. E eu creio que eles começaram a lembrar dos testemunhos, das pregações, da multiplicação de pés, pãezinhos, das tempestades, do Senhor dormindo no mar. Amados, para eles foi uma grande tristeza. E eles andaram com o Senhor Jesus. Eles viram no rosto de Jesus um amor, uma compaixão. Nunca tinha visto um ser humano. Jesus transmitia amor, compaixão pela humanidade, ali pelo povo de Israel. E aquele povo não entendeu o Senhor Jesus. E hoje não é diferente. Quantos ainda não entendem que Jesus morreu e que Ele ressuscitou? Quantos não querem abrir seus corações? Quantos não querem saber das Deus? Eu estava vendo nas redes sociais um grupo chacoalhando hoje o dia da ressurreição de Cristo. Muitos estão brincando, mas aqueles homens viram tantos milagres acontecerem com o Senhor. Aqueles homens que caminharam com o Senhor 3 anos e pouco, mas viram que estavam só, viram que foram abandonados e tudo mais. Agora eu entendo, o sonho deles tornou pesadelos. Não está na Bíblia, mas eu creio que eles chegaram para o outro. E agora, como é que vai ser? O mestre foi crucificado, o mestre foi embora. E agora como vai ser? A esperança parecia ter morrido com o último suspiro de Jesus de Nazaré. A segurança daqueles homens era Jesus de Nazaré. E hoje eu digo para a igreja: a nossa segurança chama Jesus de Nazaré. Aleluia. É o Senhor Jesus que nos dá vida. É o Senhor Jesus que nos capacita a saber que nós vamos ressuscitar um dia. É o Senhor que nos faz ter uma convicção que um dia Ele está voltando para buscar aqueles que estão lavados, remidos e crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Quem crê, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas algo aconteceu ao terceiro dia. No domingo de madrugada, Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia! Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Aleluia! Ele ressuscitou dos mortos. Ele não está morto, Ele está vivo. Aleluia! O nosso irmão pastor Jairus, ele foi a Israel a semana passada. E ele foi lá e viu que o túmulo estava aberto e ninguém, auxílio nenhum, estava dentro. Jesus ressuscitou. E nós cremos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, num domingo, como hoje, uma madrugada. A pedra saiu e Jesus ressuscitou dos mortos. A morte não teve força para segurar. A morte não pode segurar o teu Cristo Jesus. E a morte não pode nos segurar um dia. Nós vamos ressuscitar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, meus irmãos. Saia daqui com essa convicção que o nosso Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Aleluia. Abra sua Bíblia, continua aberta em Mateus, se você está com ela. No versículo 28, que diz assim: mas o anjo dirigiu-se a mulheres e disse:
temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Versículo 15. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali os verei. E como vos digo, retirando-se, eras apressadamente do sepulcro, tomada de medo e alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Imagine aquelas mulheres que foi ali e ver Jesus falando com elas. Ao mesmo tempo elas teve alegria, mas ao mesmo tempo elas tiveram medo. E o Senhor se apresentou àquelas mulheres, aqueles anjos falando com elas que Jesus tinha ressuscitado. Pouco a pouco foram viver uma realidade maravilhosa, que de fato seu mestre estava vivo, tinha ressuscitado para a glória do nome do Senhor Jesus. Após a ressurreição, o Senhor ficou durante 40 dias com seus discípulos. Amados, mesmo aquelas mulheres anunciando, eles ainda tiveram dúvida, até como Tomé, tiveram que colocar o seu dedinho nas feridas, nas mãos que foi gravados os cravos, creio nos seus pés, porque ele acreditava nele. E hoje, não precisa mais acreditar quando Jesus vier. Aí vai ser tarde. Não vai ser como Tomé. Nós temos que crer agora. Nós temos que ter certeza agora que ele realmente foi, mas ele ressuscitou e ele está vivo, está para voltar, porque ele disse e ele vai cumprir a sua promessa. Aleluia. E Jesus caminhou 40 dias com eles, comendo, conversando, visitando, mostrando que realmente ele estava vivo para a glória do nome dele. Eles puderam desfrutar da companhia de Jesus até que ele subiu aos céus. Aleluia. Desfruta da companhia do Senhor até Jesus voltar. Desfruta dos melhores momentos, orando, buscando, lendo a palavra, adorando, glorificando a Ele, até o dia que Ele venha buscar a igreja do Senhor. Então glorifica ao seu Deus, porque Ele está voltando, amado. Ele está chegando, aleluia. Ele está chegando. Ele já está na porta. A porta está se abrindo. E nós precisamos estar pronto, aleluia, para ouvir a voz dele, para ouvir a trombeta tocar, aleluia. Se você tiver despercebido, você não vai ouvir. Se você tiver desligado, você não vai ouvir a trombeta tocar, aleluia. E o céu se rasgando e o Senhor aparecendo e dizendo: vem, igreja minha, aleluia. E você que está aqui, que visita, que gosta, tem que abrir o seu coração para Ele. Tem que confessar Jesus como seu Salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos. Crer que Ele vai vir buscar a igreja, ser lavado, remido pelo sangue dele. Se você não fizer isso, você não irá com Ele. Pode ter certeza disso. Não é aqui a irmã está falando, não. É a palavra que diz que aquele que não confessar Jesus como Salvador e não tiver uma transformação de vida e se não se libertar e crer que Ele é o Senhor Jesus, crer que Ele ressuscitou, crer que Ele vai voltar. Se você não crer nisso, se você não tomar uma posição, você vai ficar
Eu estava vendo a hipocrisia, amados, da humanidade. Ontem, sexta-feira, ninguém comeu carne. Todo mundo ficou, foi pedido de perdão, foi se confessar. Mas hoje estava todo mundo bebendo, fumando. Esqueceu. Essa hipocrisia diante de Deus. Não posso comer carne porque Jesus. Tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós somos transformados pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Glória, sua amada. Não. É você crer. É você tomar uma posição diante de Deus. É você realmente ter uma convicção que você é salvo, lavado e limpo pelo sangue dele. É você crer que a tumba está vazia. É que você crê, aleluia, que ele veio, morreu por você na cruz. Não foi à toa, não. Ele veio para te dar vida e vida eterna. Então não é de qualquer jeito. Nem eu. Eu tenho que crer até o final, guardar minha coroa até o final, até ele chegar, até ele vir chamá-los. Louvado seja o nome do Senhor. Me afastar das coisas mundanas, do pecado, nos limpar todos os dias, orando, buscando dentro da palavra, nos alimentando dentro da palavra, nos renovando, vivendo a palavra de Deus. Aí sim, aqueles discípulos tiveram com eles. Aqueles homens caminharam com ele, teve um que traiu. Mas no momento que o Senhor foi, eles se sentiram perdidos. Mas eles só sentiram seguro quando Jesus disse: eu estou aqui, ressuscitei. Ficou com eles 40 dias, deu certeza, deu mostrou a ele: olha, agora leva a minha palavra. Diga que eu ressuscitei, que eu estou agora subindo aos céus e um dia voltarei. Glória, chorai. Não tenha medo de ser o filho de Deus. Não seja filho de Satanás. Seja filho de Deus, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, esperando a sua volta, porque aqueles homens já ficaram esperando eles. Hoje eu estava vendo o comentário que como todos os discípulos morreram, como eles foram mártires. Eu acho que só João morreu na cadeia. Isso vai dizer na preso. Porque os outros crucificaram, cabeça para baixo, degolaram, espada. Filipe, que era um evangelista, não pegava, foi apedrejado também, foi apaulada. O primeiro que morreu foi Tiago, a espada. Nenhum deles morreu de infarto ou de repente. E o último que ficou, João, morreu na ilha de Páscoa, que escreveu o Apocalipse. Morreu na galinha, mas também doente. Nenhum deles morreu com morte normal, mas crendo que um dia Jesus ia voltar. Crendo que o Senhor, quando chegou ali, subindo aos céus, e os anjos diziam: por que olhares para o céu? Aquele que está subindo, um dia voltará. Aleluia. Eita, e nós, e eu e você, estamos olhando para o céu,
a nós. O Mestre deixou uma promessa que Ele mandaria a vida do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz nos crer. É o Espírito Santo que mexe conosco. É o Espírito Santo que faz a carne tremer. É o Espírito Santo que faz o Espírito tremer de alegria, sabendo que o túmulo está vazio, sabendo que nós cremos que um dia Ele voltará. Então levante a tua mão, porque o Espírito Santo fica dizendo para você: prepara-te, 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 que o Senhor está voltando. Aleluia! Amado, Jesus ressuscitou. A nossa fé não é em vão. Não vai ser vã. Creia. Creia. Aquele que venceu a morte também venceu o pecado, o diabo. Temos nele a vitória. Aleluia. Você crê? Levante a mão. Você crê que tem a vitória? Você crê que tem a vitória? Então glorifica o teu Deus. Abre a tua boca. Eu creio, Senhor. Eu tenho convicção que o Senhor vai vir nos buscar um dia. E nós vamos estar louvando. Nós vamos estar adorando. Nós vamos estar diante de ti. Eu irei ver a tua face. Eu irei ver os teus olhos. Eu virei as marcas das cruzes. Eu virei pela vossa as suas marcas pela minha vida, pela tua vida. Eu vou ver Jesus. Aleluia. Seus olhos lindos, cheios de amor e compaixão. Vamos ver. Aleluia. Não tenha dúvida. Não tenha. Sai daqui convicta que Ele está falando conosco nesta noite. Aleluia. Porque Jesus ressuscitou. Nossa esperança não é vã. Ele voltará para nos buscar, para que estejamos para sempre na presença dele. Aleluia. Faz uma análise da tua vida. Olhe. Mas olhe um pouquinho para trás. Não fica muito tempo olhando para trás, não. Mas olhe para trás. Quem foi você? Quem era você? Da onde Jesus tirou você? Da onde Jesus te tirou? Da onde Jesus te lavou? Te resgatou, te deu um banho. Aleluia. Com o sangue dele. Te limpou, te sarou das feridas, te curou das mazelas. Aleluia. Tirou os vícios do pecado e te transformou numa nova criatura. Faz uma análise da tua vida. Quem era parecida? Da onde eu vim? Quem era eu? Quem era eu? Você não sabe quem era eu, mas Jesus sabe. Mas Ele diz: quando me resgatou, eu perdoo dos pecados e jogo no mar do esquecimento. Aleluia. Hoje tu és minha, te lavo com meu sangue, me transformo, te transformo e vai levar a minha palavra, porque eu estou na tua vida. É a mesma coisa com vocês. Aleluia. Cada um tem uma história. Cada um sabe de onde Deus te resgatou. Não brinque. Seja fiel a Ele, porque Ele morreu por você. Aí papel. A irmã fez com tanto carinho. Passou uma noite. Ela disse para si: praticamente uma noite para fazer. Para mostrar, só relembrar
que o túmulo está vazio. Aleluia. Ele não está lá, não. Buda está lá. Allan Kardec está lá. Todos aí, líderes grandes, estão lá no túmulo. Seus ossos, mas os ossos de Jesus não foram quebrados. Aleluia. Ele sofreu, foi torturado, pediu água até o vinagre, cuspiram nele, uma lança sobre ele, mas ele não desistiu de mim e de você. E até hoje ele não desiste, porque ele é fiel naquilo que ele promete. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não se esqueça, todos os dias Jesus está com você. Aonde você for, caminhando, o Senhor estará com você. Amados irmãos, muitas vezes passamos por lutas, provações, parece que vai acabar com a nossa esperança. E assim as promessas de Deus parecem vazias. E só conseguimos vislumbrar nos horizontes das tempestades. E é verdade, as provações às vezes são grandes, os vendavais são grandes, e muitas vezes não enxergamos um Deus que ressuscitou. Muitas vezes não enxergamos as promessas que o Senhor diz que estará conosco todos os dias. Não lembramos que o Senhor vai nos dar vitória, que vai acalmar a tempestade, que as provações são para nosso crescimento, que as provações para possamos crer que Ele é o nosso Senhor Jesus. Lembramos que a sexta-feira, por ser o dia da morte, mas o domingo é o dia da ressurreição. Ele morreu sexta, mas no domingo, hoje, ele ressuscitou. Aleluia. Ele está aqui. Aleluia. Aquele que venceu a morte está conosco para nos confortar e fortalecer a cada passo do caminho. Por isso, não desanime, porque a nossa redenção se aproxima. Aleluia. O Senhor está me lembrando que quinta-feira foi o momento que nossa irmã Sueli estava louvando. O anjo do Senhor, ele apareceu aqui. Pela misericórdia de vontade, gente. E eu não fui uma mentira, porque o pai da mentira chama Satanás. E o Senhor me fez ver ele muito grande, muito grande. E ele tinha um uniforme lindo, 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 lindo. E ele dizia que estava visitando a casa do Senhor, a igreja do Senhor. E que Deus ia dar algo de repente. E Deus deu. Foi algo tremendo que o Senhor permitiu eu ver. E eu fui para casa, analisando essa visão. E Deus estou visitando a minha casa. Creio que Deus está visitando a casa do Senhor. Quem crê de glória a Deus. Ele ficou o ciclo de oração até o final. Quando terminou, eu não vi mais a visão. Esse meu Deus, vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor. Lucas, por favor, vamos louvar nosso irmão Guilherme. Vamos louvar. Feche teus olhos. Vai diante do trono de Deus. Se desliga daqui, das coisas terrenas. Você está na casa do Senhor. Casa de oração.
Senhor, me fortalece. Senhor, me dá força para continuar até sua volta. Senhor Jesus, me dê as tuas mãos, segura nas minhas mãos. Não deixe eu vacilar os meus pés, porque o Senhor está chegando, o Senhor está se aproximando. Me ajuda, Senhor, e até o final. Deus seja louvado, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, somente para Ele. Deus ama você, e você que ainda não tomou uma decisão, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador, Ele lhe dá a oportunidade nesta noite de vir a Ele, de entregar a sua vida ao Senhor. Alguém nesta noite se decidindo, aceitando Jesus como Senhor e único Salvador, Ele terá sempre uma mensagem para o seu coração, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É com o maior prazer que nós recebemos você neste lugar. Que Deus continue aplicando a palavra dele na sua vida e que você tenha uma semana aí abençoada, cheia da graça do Senhor. Deus seja louvado. Quero agradecer às irmãs, às líderes do Ministério Infantil pelo trabalho apresentado. Ficou bem clara a mensagem através de gestos. Foram assim, a mensagem foi passada de maneira clara e muito objetiva, e o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Somente a Ele todo louvor. É para Ele, é através dele e somente para o nosso Senhor. Dele, por Ele e para Ele. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos, graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus, Senhor. Obrigado por tudo que foi feito na criação. Obrigado por uma honra e glória do teu nome. Pai, a edificação do povo de Cristo que é a tua igreja. Pai, que carreguemos essa mensagem da morte e da ressurreição de Jesus Cristo todos os dias em nossos corações, aguardando a bem-aventurada vida de Jesus. Nós possamos estar prontos para este grande dia, que será no piscar de olhos. Tudo acontecerá, Senhor, e aquele que estiver preparado subirá ao encontro do Senhor dos Israéis. E o mundo estará em trevas, o mundo estará nas mãos do Anticristo, sofrendo. Mas, Senhor, prepara-nos para que nós não venhamos para ficar neste mundo, não sermos enganados, Pai, mas que possamos estar prontos, com as nossas vasilhas mais cheias de azeites, sempre, Pai, prontos a ouvir a voz do noivo. Eis aí o noivo. Ó Senhor, nós possamos, Pai, ouvir esta voz, entrar para as bodas do Cordeiro, Pai, porque está tão perto, mais perto do que nós imaginamos. Nos ajuda, nos perdoa os nossos pecados, e esta chama possa continuar acesa em nossos corações, e jamais o mundo possa apagar essa chama. Que o pecado não venha, Pai, nos atrair, que o mundo não venha nos seduzir, mas que o Espírito Santo nos atraia mais e mais para ti. Em nome de Jesus, nos leve mais para os nossos lares, que está a nossa vida sendo assim hoje, abençoada na tua presença, nos livrando e nos guardando todo o mal de pecarmos contra ti e envergonharmos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família,
E todos digam amém. Dele, por ele e para ele.